Olá, vamos falar de negociação. Em todas as definições, aprende-se que a flexibilidade no processo de negociação é fundamental para o bom desempenho de acordos a serem firmados. A negociação pode ser definida como um processo de comunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta, ou um processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável entre diferentes ideias e também necessidades. Esse processo de negociação envolve o reconhecimento da situação, segundo os diferentes atores envolvidos, então os dois lados da história, os poderes correspondentes de cada um, a capacidade de comunicação e também de um planejamento estratégico. São habilidades de um negociador: ser proativo, não aceitar as coisas como elas são, sem perguntar antes por que elas não poderiam ser feitas de uma forma melhor. Trabalhar o medo da perda, o ataque que surge diante, né, do enfrentamento dessa situação desconhecida, quebrar a resistência, acreditar que é possível aprender a negociar. E acredite, como enfermeiras, negociamos o tempo todo, sejam com pacientes, com familiares, com colaboradores, com profissionais de outras áreas, como enfermeiros também, ou com profissionais, outros profissionais de saúde. Então, é bem necessária a negociação. Começando a negociação, ela vai envolver identificar qual é o problema a ser resolvido, né? Requer um planejamento, e nessa etapa você identifica o problema a ser resolvido e lista as possíveis causas, as consequências, os atores envolvidos, quais são os nós críticos, para aí sim propor uma resolução. Durante a negociação, a gente deve separar as pessoas do problema, então as pessoas não são um problema, concentrar-se nos interesses básicos de ambas as partes, buscar alternativas de ganhos mútuos, onde, né, a gente possa ter a resolução, né, de certa forma, onde os dois lados possam ganhar, e usar de critérios justos e objetivos para a solução destes problemas. Então, são etapas da negociação: identificar e analisar o problema. Então, conseguir reconhecer o problema, separando então as pessoas, independente se gosta mais, se gosta menos, se é mais, tem mais proximidade com aquele colaborador ou não, né? Então, qual é o real problema? Identificar, né, e fazer uma análise do porquê que isso está acontecendo. Depois, propor ideias e ações que vão ali responder esses pontos essenciais do problema. Então, o que eu posso fazer para resolver este problema? Como poderíamos fazer de uma forma melhor? Como poderíamos agir de uma outra forma? E aí, propor a operacionalização do processo de negociação. E que tem um pouco de relação com a mediação de conflito, que tem um outro vídeo aqui no canal, como também tem a questão de, né, às vezes, qual vai ser a nossa resolução, vamos mexer com pessoas, vamos mexer com processos, vamos alterar formatos de trabalho, então, como que isso vai ser feito, né, para que seja possível intermediar essa negociação. Existem alguns estilos, né, para se lidar com conflitos, então entre eles temos o colaborativo, o contestador, aceitação, de retirada e de compromisso. Vamos entender um pouquinho de cada. O colaborativo, ao mesmo tempo que ele é confrontador, ele também é cooperativo. Quando bem adotado, ele é importante para encontrar soluções nas quais os dois lados têm seus interesses preservados, mas exige tempo e exige esforço. Já o estilo contestador, ele é indicado quando as situações exigem ações decisivas e rápidas ou quando há um índice considerável de rejeição de propostas e de interesses das pessoas que estão envolvidas. O de aceitação, ele é cooperativo, indicado quando a outra parte é mais importante ou quando se pretende obter um crédito de negociação futura. Em geral,
quando a gente está falando de talvez de outras organizações, ou quando a gente está falando de, né, uma negociação aí com talvez um médico, uma chefia, né, algum item onde é importante a gente manter ali um crédito para uma próxima negociação. A de retirada, ele é apropriado para questões triviais ou quando o benefício de não enfrentar o conflito prevalece sobre o enfrentamento. Pode-se fazer uso de acumulação de força, então juntar aliados para tornar uma negociação mais fortalecida. Né? Em geral, essa de retirada, a gente às vezes pode usar aí em relação a, né, propor algo para a diretoria, propor algo para uma instância maior, né, ou às vezes até mesmo com um familiar ou um paciente. E o de compromisso, indicado quando os objetivos têm uma importância relativa, o que não justifica um confronto. Quando as pressões do tempo não estão presentes e permite aguardar uma situação mais oportuna de negociação. Envolve uma certa negociação e barganha para uma rápida troca de ideias e de conceitos e de ideias e de soluções para a resolução. Então, de certa forma, essa é uma pequena introdução do que a gente, né, pode fazer como enfermeiros nessa etapa de negociação. Tem outro vídeo falando aqui sobre conflitos e se vocês quiserem sobre mais algum assunto ou detalhar mais alguma informação, coloca aqui nos comentários. Até mais!